Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. A angústia. Senhoras e senhores, com certeza terão percebido o que falei sobre o estado neurótico em geral, na conferência anterior, como a mais incompleta e insuficiente de minhas exposições. Sei disso, e creio que nada os terá surpreendido mais do que a ausência de qualquer menção à angústia, é dela, afinal, que se queixa a maioria dos neuróticos, que a caracterizam como seu padecimento mais terrível, e a angústia pode realmente alcançar neles uma enorme intensidade e ter por consequência as medidas mais desvairadas. Nisso, ao menos, não quis ser sucinto com os senhores, pelo contrário, minha intenção era enfocar com ênfase particular o problema da angústia nos neuróticos, discutindo-o detalhadamente com os senhores. Não necessito apresentar-lhes a angústia em si, cada um de nós já experimentou essa sensação ou, melhor dizendo, esse estado afetivo. Mas acho que ninguém jamais se perguntou com bastante seriedade por que justamente os neuróticos sentem angústia de modo mais frequente e mais intenso do que as outras pessoas. Talvez porque considerem óbvia a resposta, afinal, as palavras nervos nervoso, neurótico e angstlich angustiado são, habitualmente, empregadas uma em lugar da outra, como se significassem a mesma coisa. Mas não é correto fazê-lo, há pessoas angustiadas que, de resto, não são nada neuróticas, assim como há neuróticos que sofrem de variados sintomas, entre os quais, contudo, a tendência à angústia não está presente. Seja como for, é certo que o problema da angústia configura um ponto nodal para o qual convergem questões as mais diversas e importantes, um enigma cuja solução haverá de lançar luz abundante sobre o conjunto de nossa vida psíquica. Não vou afirmar que posso oferecer-lhes essa solução, mas os senhores por certo hão de esperar que a psicanálise aborde também esse tema diferentemente do modo como o fazem as escolas de medicina. Nelas, o interesse se volta sobretudo para os caminhos anatômicos pelos quais o estado de angústia se produz. Explicam que, com a estimulação da amígdala oblongata, o doente descobre que sofre de uma neurose do nervus vagus. A amígdala oblongata é, de fato, um tema sério e interessante. Lembro-me muito bem de quanto tempo dediquei a seu estudo, anos atrás. Hoje, no entanto, devo dizer que não conheço nada que pudesse ser mais inútil ao entendimento psicológico da angústia do que o conhecimento da via nervosa percorrida por suas excitações. No começo, é possível abordar a angústia por um bom tempo sem dar atenção aos estados neuróticos. Os senhores me entenderão perfeitamente se eu caracterizar essa angústia como realista, por oposição à neurótica. A angústia realista nos parece bastante racional e compreensível. Diremos que é uma reação à percepção de um perigo externo, ou seja, de um dano esperado, previsto, está vinculada ao reflexo da fuga, e é lícito considerá-la manifestação do instinto de autoconservação. Em que ocasiões, ou seja, ante quais objetos e em que situações essa angústia surge, isso, é claro, depende em grande parte do estado de nosso saber e de nosso sentimento de poder frente ao mundo exterior. Julgamos inteiramente compreensível que o selvagem sinta medo de um canhão e que um eclipse o angustie, ao passo que, sob as mesmas circunstâncias, o homem branco, capaz de manejar a arma e de prever o eclipse do Sol,
permanece livre de angústia. Outras vezes, é justamente o maior saber que favorece a angústia, porque permite antever o perigo. Assim, o selvagem se assustará com pegadas na mata que nada informam ao insciente, mas lhe denunciam a proximidade de um animal feroz, e um navegante experiente contemplará com horror uma nuvenzinha que parece inofensiva ao passageiro, mas lhe anuncia a aproximação de um furacão. Refletindo melhor, temos de admitir que o juízo acerca da angústia realista ou de que ela é racional e adequada necessita de rigorosa revisão. O único comportamento adequado ante a ameaça de um perigo seria, com efeito, avaliar calmamente as próprias forças em comparação com o tamanho da ameaça e, então, decidir que alternativa oferece maior perspectiva de um bom desfecho, se a fuga, a defesa ou mesmo o ataque. Mas nesse contexto não há lugar para a angústia, tudo o que ocorre sucederia de toda forma, e provavelmente de melhor maneira, se a angústia não se desenvolvesse. Os senhores veem, portanto, que, em intensidade demasiada, a angústia se revela extremamente inadequada, pois paralisa toda a ação, inclusive a fuga. De hábito, a reação ao perigo consiste em uma mescla de afeto de angústia e ação defensiva. O animal assustado se angustia e foge, mas o adequado nisso é a fuga, não o angustiar-se. Portanto, sentimos-nos tentados a afirmar que o desenvolvimento da angústia jamais é adequado. Decompor com mais cuidado a situação angustiante talvez nos ajude a obter uma melhor compreensão do assunto. A primeira coisa que verificamos nela é a prontidão diante do perigo, a qual se manifesta em maior atenção sensorial e tensão motora. Essa prontidão expectante deve ser reconhecida como vantajosa, de fato, sua ausência poderia ser responsável por sérias consequências. Dela advém, por um lado, a ação motora de início, a fuga, em um estágio mais elevado, a defesa ativa e, de outro, aquilo que sentimos como o estado de angústia. Quanto mais o desenvolvimento da angústia se reduz a mero estágio inicial, a um sinal, tanto mais imperturbada essa prontidão se converte em ação, e tanto mais adequado se configura todo o curso de eventos. Portanto, adequado naquilo a que chamamos angústia parece-me ser a prontidão, e inadequado o seu desenvolvimento. Evito aqui aprofundar-me na questão de saber se linguagem corrente designa a mesma coisa ou coisas claramente diferentes com as palavras angústia ou medo, Furcht temor e Schreck terror. Apenas acho que angústia se refere ao estado, não considerando o objeto, ao passo que temor chama a atenção precisamente para o objeto. Terror, por outro lado, parece ter um sentido especial, o de realçar o efeito de um perigo que não é recebido com a prontidão da angústia. Pode-se dizer, assim, que o homem se protege do terror por meio da angústia. Uma certa ambiguidade e indefinição no uso da palavra angústia não terá escapado aos senhores. Na maioria das vezes, entende-se por angústia o estado subjetivo em que ficamos graças à percepção do desenvolvimento da angústia, e chama-se a isso um afeto. Mas o que é um afeto, no sentido dinâmico do termo? De todo modo, é algo composto. Um afeto compreende, em primeiro lugar, determinadas inervações motoras ou descargas, em segundo, certas sensações de dois tipos distintos, as percepções das ações motoras ocorridas e as sensações diretas de prazer e desprazer que dão o tom,
como se diz, ao afeto. Não acredito, porém, que com essa enumeração cheguemos à essência do afeto. Em alguns afetos, acreditamos enxergar mais fundo e reconhecer que o núcleo que sustenta o conjunto é a repetição de determinada vivência cheia de significado. Ela poderia ser apenas alguma impressão bastante precoce e de natureza muito geral, que deve ser situada não na pré-história do indivíduo, mas na da espécie. Para dizê-lo de forma mais compreensível, o estado afetivo seria construído como um ataque histérico, seria, como esse, o precipitado de uma reminiscência. O ataque histérico é comparável, portanto, a um afeto individual recém-formado, e o afeto normal, a expressão de uma histeria geral que se tornou herança. Não suponham os senhores que aquilo que eu disse sobre os afetos é patrimônio reconhecido da psicologia normal. Pelo contrário, são concepções que brotaram do terreno da psicanálise e somente nele se acham em casa. O que os senhores podem aprender sobre os afetos na psicologia? A teoria de James Lange, por exemplo, é para nós, psicanalistas, algo incompreensível e que nem podemos discutir. Tampouco entendemos que nosso saber nessa área esteja assegurado, tratasse de uma primeira tentativa de nos orientarmos nesse terreno obscuro. Prossigo, pois, com minha exposição. No caso do afeto de angústia, acreditamos saber que impressão precoce ele repete. Acreditamos que se trata do ato do nascimento, no qual se dá aquele agrupamento de sensações de desprazer, impulsos de descarga e sensações corporais que se tornou para nós o modelo do efeito gerado por um perigo de vida e que, desde então, repetimos sob a forma do estado de angústia. No aumento enorme da estimulação verificado outrora, devido à interrupção da renovação do sangue, da respiração interna, encontrasse a causa da vivência da angústia. A primeira angústia foi, portanto, uma angústia tóxica. O substantivo angústia angustiae, aperto em latim enfatiza o estreitamento da respiração, presente então como consequência da situação real e hoje reproduzido quase regularmente no afeto. Reconheceremos também como bastante significativo o fato de aquele primeiro estado de angústia ter decorrido da separação da mãe. Por certo, estamos convencidos de que a disposição de repetir aquele primeiro estado de angústia foi tão incorporada ao organismo por uma série de incontáveis gerações que nenhum indivíduo logra escapar ao afeto de angústia, ainda que, como o lendário Macduff, ele tenha sido arrancado prematuramente do ventre da mãe, isto é, que não tenha experimentado o ato do nascimento. O que se tornou o modelo do estado de angústia para os outros animais, os não mamíferos, isso não sabemos dizer. De resto, tampouco sabemos que complexo de sensações equivale, nessas criaturas, à nossa angústia. Interessará aos senhores ouvir como alguém pode chegar a tal ideia de que o ato do nascimento é a fonte e o modelo do afeto da angústia. É mínimo o papel desempenhado aí pela especulação, o que fiz foi tomar um empréstimo do ingênuo pensamento popular. Há muitos anos, ainda como jovens médicos de hospital, estávamos sentados à mesa do almoço no restaurante quando um assistente da obstetrícia se pôs a contar histórias engraçadas ocorridas na recém-acontecida prova das parteiras. Perguntaram a uma candidata o que significava a presença de mecônio, excremento, no líquido do parto, ao que ela de pronto respondeu:
significa que o bebê está com medo. Riram muito dela, e foi reprovada. Em silêncio, porém, tomei o partido da candidata e comecei a desconfiar que aquela pobre mulher do povo havia candidamente revelado um nexo importante. Passemos agora à angústia neurótica. Que novas formas de relações nos mostra a angústia nos neuróticos? Nisso há muito a relatar. Em primeiro lugar, encontramos um estado de angústia generalizado, digamos, angústia flutuante, pronta a se apegar a todo e qualquer conteúdo vagamente apropriado, uma angústia que influencia o juízo, que seleciona expectativas, à espreita de uma oportunidade para justificar-se. A esse estado damos o nome de angústia expectante ou expectativa angustiada. Pessoas que sofrem desse tipo de angústia preveem sempre a concretização da possibilidade mais terrível, interpretam todo acaso como sinal de alguma desgraça, exploram toda a incerteza no pior sentido. Essa tendência a esperar desgraças é um traço de caráter de muitas pessoas que, em geral, não poderíamos caracterizar como doentes, são chamadas de muito angustiadas ou pessimistas. Mas uma notável medida de angústia expectante é, em regra, parte integrante de uma afecção nervosa que chamei de neurose de angústia e que incluo entre as neuroses atuais. Em contraposição à que acabo de descrever, uma segunda forma de angústia apresenta vinculação acima de tudo psíquica e está ligada a certos objetos ou determinadas situações. Ela é encontrada nas fobias, que são bastante variadas e frequentemente muito singulares. Stanley Hall, o respeitado psicólogo norte-americano, deu-se recentemente ao trabalho de nos apresentar toda essa ampla gama de fobias com suntuosos nomes gregos. A lista soa como uma enumeração das 10 pragas egípcias, mas seu número excede em muito a dezena. Ouçam os senhores a multiplicidade de coisas que podem ser objeto ou conteúdo de uma fobia: escuridão, ar livre, lugares abertos, gatos, aranhas, lagartas, cobras, ratos, tempestades, pontas afiadas, sangue, espaços fechados, multidões, solidão, travessia de pontes, viagens marítimas e ferroviárias, e assim por diante. Em uma primeira tentativa de nos orientarmos nesse torvelinho, o que se apresenta mais à mão é distinguir 3 grupos. Vários desses objetos ou dessas situações temidas possuem também para nós, pessoas normais, algo de inquietante, alguma relação com o perigo, razão pela qual as fobias não nos parecem incompreensíveis, ainda que bastante exageradas em sua intensidade. Assim, a maioria de nós experimentará um sentimento de repugnância ao deparar com uma cobra. A fobia de cobras, pode-se dizer, é generalizada entre os seres humanos, e Charles Darwin descreveu de maneira muito impressionante como não conseguiu evitar a angústia diante de uma cobra que avançava em sua direção, embora se soubesse protegido por uma espessa lâmina de vidro. Em um segundo grupo, situamos aquelas fobias nas quais uma relação com o perigo está presente, mas um perigo que estamos acostumados a minimizar e a não antever. A esse grupo pertence a maioria das fobias situacionais. Sabemos que, em uma viagem de trem, a chance de sofrermos um acidente, ou seja, a chance de um choque de trens é maior do que se ficássemos em casa. Sabemos também que um navio pode afundar e que, se isso acontecer, poderemos morrer afogados,
Contudo, não pensamos nesses perigos e viajamos sem nos angustiar, tanto de trem como de navio. Tampouco se pode negar que mergulharíamos no rio, caso a ponte sobre ele desmoronasse no momento em que passamos por ela, mas é tão raro isso acontecer que nem sequer levamos em conta esse perigo. Também a solidão tem seus perigos, razão pela qual a evitamos em certas circunstâncias, mas não se trata de, qualquer que seja a circunstância, não podermos suportá-la por um momento sequer. Algo semelhante vale para as multidões, os espaços fechados, os temporais e assim por diante. O que nos causa estranheza nessas fobias dos neuróticos não é tanto o conteúdo, e sim a intensidade delas. A angústia das fobias é verdadeiramente inapelável. Às vezes, temos a impressão de que os neuróticos não se angustiam diante daquelas mesmas situações que, sob certas circunstâncias, poderiam angustiar também a nós, embora eles as chamem pelos mesmos nomes. Resta-nos um terceiro grupo de fobias, já inacessível a nosso entendimento. Quando um homem adulto, forte, não consegue atravessar uma rua ou praça de sua tão familiar cidade natal, ou quando uma mulher saudável, bem constituída, mergulha em desvairada angústia porque um gato roçou a barra de seu vestido ou um rato atravessou a sala, como estabelecer aí a ligação com o perigo que evidentemente existe para o fóbico? No caso das fobias de animais pertencentes a esse grupo, já não se trata da intensificação daquelas antipatias comuns a todas as pessoas, uma vez que, como se a demonstrar o oposto, existem numerosas pessoas que são incapazes de passar por um gato sem pretender atraí-lo ou acariciá-lo. Também o ratinho, tão temido pelas mulheres, é, ao mesmo tempo, um apelido carinhoso de primeira grandeza. Muitas mocinhas que assim se deixam chamar com satisfação por seu namorado gritam horrorizadas à visão do gracioso bichinho de mesmo nome. Para o homem incapaz de atravessar uma rua ou praça, a única explicação que se nos impõe é que ele se comporta como uma criança pequena. Em sua educação, a criança é advertida a evitar tais situações, porque elas são perigosas, e, de fato, o agorafóbico se vê protegido de sua angústia se o acompanhamos até o outro lado da praça. As duas formas da angústia aqui descritas, a flutuante angústia de expectativa e as angústias ligadas a fobias, são independentes uma da outra. Não se trata de uma ser, digamos, estágio mais elevado da outra, sua ocorrência simultânea constitui exceção e, quando isso acontece, é como se por mera casualidade. Não é forçoso que o estado de angústia mais intenso e mais generalizado se manifeste por meio das fobias. Pessoas que tiveram sua vida toda limitada pela agorafobia podem nunca ter apresentado a angústia pessimista de expectativa. Está comprovado que muitas das fobias, como aquelas provocadas por praças ou vias férreas, são adquiridas apenas na idade adulta. Outras, como as angústias causadas pela escuridão, por temporais ou por animais, parecem ter estado presentes desde o início. As fobias do primeiro tipo significam doenças graves, as do segundo, mais parecem excentricidades, caprichos. Aquele que apresenta uma fobia desse último tipo, neste é lícito supor que outras semelhantes se manifestarão também. Devo acrescentar que incluímos todas essas fobias na categoria das histerias de angústia, ou seja, nós as vemos como afecções bastante aparentadas à conhecida histeria de conversão.
A terceira das formas assumidas pela angústia neurótica nos coloca diante de um mistério. Nesse caso, perdemos de vista por completo a conexão entre a angústia e o perigo ameaçador. Na histeria, por exemplo, essa angústia acompanha os sintomas histéricos, ou pode também surgir numa condição qualquer de excitação. São situações em que esperaríamos uma manifestação afetiva, mas em que a manifestação do afeto da angústia constituiria a mais inesperada de todas. Ou essa terceira forma de angústia pode ainda, desvinculada de quaisquer condições e de modo incompreensível tanto para nós como para o doente, manifestar-se em um acesso gratuito, sem que se verifique em parte alguma um perigo ou pretexto que, exagerado, pudesse levar a tanto. Nesses acessos espontâneos descobrimos, então, que o complexo que chamamos de estado de angústia pode sofrer uma fragmentação. O acesso em si pode consistir em um sintoma único e intensamente desenvolvido, ou seja, em uma tremedeira, tontura, uma palpitação ou falta de ar, mas o sentimento geral que nos permite identificar a angústia pode estar ausente ou ter se tornado imperceptível. Não obstante, esses estados que descrevemos como equivalentes da angústia devem ser equiparados à angústia em todos os aspectos clínicos e etiológicos. Duas questões surgem aqui. Podemos relacionar a angústia neurótica, na qual o perigo não desempenha papel nenhum ou apenas papel muito pequeno, com a angústia realista, que constitui de fato uma reação ao perigo. E como haveremos de compreender a angústia neurótica? Em primeiro lugar, devemos nos ater à expectativa de que onde há angústia, deve haver também aquilo que angustia. Para a compreensão da angústia neurótica, a observação clínica nos fornece várias indicações, cujo significado pretendo agora lhes expor. Não é difícil constatar que a angústia expectante ou ansiedade ängstliche geral tem estreita vinculação com determinados processos da vida sexual, com certos empregos da libido, digamos. O caso mais simples e instrutivo desse tipo é aquele que se verifica em pessoas expostas à chamada excitação frustrânea, ou seja, em que a intensa excitação sexual não experimenta descarga suficiente, não é conduzida a desfecho satisfatório. Estamos falando, portanto, de homens ainda durante o noivado ou de mulheres cujos maridos não são putos o bastante ou que, por cautela, praticam o ato sexual de forma abreviada ou interrompida. Sob tais condições, a excitação libidinal desaparece e, em seu lugar, surge a angústia, tanto sob a forma de angústia expectante como em acessos e equivalentes. A interrupção cautelosa do ato sexual, quando praticada como regime sexual, é causa tão frequente da neurose de angústia em homens e, em especial, nas mulheres que se recomenda, na prática médica, que nesses casos a busca etiológica principie por aí. O que então se verifica, em inúmeros casos, é que, uma vez eliminada a má prática sexual, a neurose de angústia desaparece. Tanto quanto sei, a existência de uma relação entre contenção sexual e estados de angústia já não é contestada nem mesmo por médicos distantes da psicanálise. Mas posso bem imaginar que não se tenha ainda abandonado a tentativa de invertê-la e defender a concepção de que se trata, na verdade, de pessoas que de antemão possuem tendência à angústia e que, por isso, exercitam contenção também em questões sexuais.
contraria decisivamente essa possibilidade o comportamento das mulheres, cuja prática sexual é de natureza mais passiva em essência, isto é, determinada pela atitude do homem. Quanto mais vigorosa a mulher, ou seja, quanto mais disposta à relação sexual e capaz de obter satisfação, tanto mais certamente reagirá ela à impotência do marido ou ao coito interrompido com manifestações de angústia, ao passo que esse mesmo tratamento desempenhará papel bem menor em mulheres apáticas ou menos libidinais. É claro que a abstinência sexual, agora recomendada com tanta ênfase pelos médicos, só terá a mesma importância para o surgimento de estados de angústia quando a libido, a qual se nega a descarga satisfatória, apresentar força correspondente e não se resolver em sua maior parte pela sublimação. São sempre os fatores quantitativos que decidem se há adoecimento ou não. Mesmo quando não se trata de doença, mas de configuração do caráter, pode-se reconhecer facilmente que o exercício da restrição sexual caminha de mãos dadas com certa ansiedade e hesitação, ao passo que a intrepidez e a ousadia implicam indulgência para com a necessidade sexual. Por mais que essas relações sejam alteradas e complicadas por influências culturais diversas, permanece válido para a média das pessoas o vínculo existente entre angústia e restrição sexual. Estou longe de ter comunicado aos senhores as observações todas que depõem a favor da relação genética e entre libido e angústia sustentada aqui. Entre elas também está, por exemplo, a influência de certas fases da vida no adoecimento por angústia, como a puberdade e o período da menopausa, às quais podemos atribuir considerável aumento na produção da libido. Em vários estados de excitação se pode observar diretamente a mistura de libido e angústia e, por fim, a substituição daquela por essa. São duas as impressões que se adquire de todos esses fatos: em primeiro lugar, a de que se trata de uma acumulação da libido impedida de ter seu emprego normal; em segundo, a de que nisso nos encontramos no terreno dos processos somáticos. Como a angústia nasce da libido não é claro inicialmente, apenas constatamos a falta da libido e observamos a presença da angústia em seu lugar. Uma segunda indicação nós extraímos da análise das psiconeuroses e, em especial, da histeria. Vimos que, nessa afecção, a angústia frequentemente acompanha os sintomas, mas também há a angústia desvinculada, que se manifesta como acesso ou como condição permanente. Os doentes não sabem dizer o que os angustia, e, mediante uma inequívoca elaboração secundária, ligam sua angústia àquelas fóbias mais à mão, a de morrer, a de enlouquecer ou a de sofrer um derrame. Quando submetemos à análise a situação da qual se origina a angústia ou os sintomas que ela acompanha, em geral somos capazes de dizer que curso normal de eventos psíquicos deixou de ocorrer e foi substituído pelo fenômeno da angústia. Expressando-o de outra forma, nós construímos o processo inconsciente como ele seria, se não tivesse sofrido repressão, e sim prosseguido sem qualquer impedimento em seu caminho rumo à consciência. Também esse processo terá sido acompanhado por determinado afeto, e descobrimos então, para nossa surpresa, que o afeto que acompanha o curso normal de eventos é, em todos os casos, substituído pela angústia após a repressão, independentemente de sua qualidade. Assim, quando deparamos com um estado histérico de angústia,
seu correlato inconsciente pode ser um impulso de caráter semelhante, ou seja, de angústia, vergonha, embaraço, e também um impulso libidinal positivo ou hostil e agressivo, como raiva e fúria. A angústia é, portanto, a moeda universal corrente, pela qual são ou podem ser trocados todos os impulsos afetivos, quando o conteúdo ideativo a eles ligados foi submetido à repressão. Uma terceira descoberta fazemos com aqueles doentes que realizam ações obsessivas, que, de maneira digna de nota, parecem ser isentos de angústia. Quando tentamos impedi-los de efetuar sua ação obsessiva de se lavar, de realizar seu cerimonial, ou quando eles próprios ousam tentar abandonar uma de suas obsessões, uma angústia terrível os obriga a obedecer a ela. Entendemos que a angústia estava encoberta pela ação obsessiva, que esta só foi realizada para evitar aquela. Portanto, a angústia, que de outro modo sobreviria, é substituída pela formação do sintoma na neurose obsessiva. Também quando nos voltamos para a histeria encontramos nessa neurose uma relação semelhante, do processo repressivo resulta ou o desenvolvimento puro da angústia, ou angústia acompanhada de formação de sintoma ou, ainda, uma mais completa formação de sintoma sem a presença da angústia. Em sentido abstrato, portanto, não nos pareceria incorreto dizer que os sintomas se formam apenas para escapar ao desenvolvimento, de outro modo inevitável, da angústia. Essa concepção situa a angústia, por assim dizer, no centro de nosso interesse pelos problemas da neurose. De nossas observações acerca da neurose de angústia havíamos concluído que o desvio da libido de seu emprego normal, que dá origem à angústia, ocorre no terreno dos processos somáticos. As análises da histeria e da neurose obsessiva permitem acrescentar que o mesmo desvio, com idêntico resultado, pode ser também efeito de uma rejeição por parte das instâncias psíquicas. Isso é, pois, tudo o que sabemos acerca do surgimento da angústia neurótica, ainda parece bastante impreciso. No momento, porém, não vejo caminho que possa nos levar adiante. A segunda tarefa que propusemos a nós mesmos, que é o estabelecimento de uma ligação entre a angústia neurótica, que é libido empregada de forma anormal, e a angústia realista, que equivale a uma reação ao perigo, parece ainda mais difícil de ser realizada. Gostaríamos de acreditar que são, ambas, coisas bem dispares, e, no entanto, não temos meios de distinguir, nas sensações que provocam, a angústia realista da neurótica. A ligação procurada estabelece-se por fim quando tomamos como premissa a oposição, já sustentada diversas vezes, entre eu e libido. Como sabemos, o desenvolvimento da angústia é a reação do eu ao perigo e o sinal para o início da fuga. É natural, pois, que entendamos que, na angústia neurótica, o eu empreende semelhante tentativa de fuga diante da demanda de sua libido e que trata esse perigo interior como se fosse exterior. Assim se cumpriria nossa expectativa de que, onde se manifesta a angústia, também há algo que angustia. Mas essa analogia poderia ser levada adiante. Assim como a tentativa de fuga ante o perigo exterior dá lugar ao enfrentamento e a medidas que visam a defesa, também o desenvolvimento da angústia neurótica cede lugar à formação do sintoma, o que produz uma vinculação da angústia. A dificuldade de entendimento situa-se agora em outro ponto.
A angústia, que significa uma fuga do eu de sua libido, deve ter se originado dessa mesma libido. Isso é obscuro, e nos adverte a não esquecer que a libido de uma pessoa é, fundamentalmente, parte dela própria, não pode contrapor-se a ela como algo exterior. É a dinâmica topológica do desenvolvimento da angústia, ainda obscura para nós, a questão de que energias psíquicas são aí dispendidas e de que sistemas psíquicos provêm. Não posso lhes prometer uma resposta também para essa pergunta, mas não podemos deixar de seguir duas outras pistas e de, mais uma vez, nos servir da observação direta e da pesquisa analítica como auxílio para nossa especulação. Vamos nos voltar para a gênese da angústia na criança e para a procedência da angústia neurótica, que está ligada às fobias. A ansiedade é muito comum em crianças, mas é difícil determinar se se trata de angústia neurótica ou realista. O próprio valor dessa distinção é questionado pelo comportamento das crianças. Por um lado, não nos admiramos quando uma criança se angustia diante de estranhos ou de novas situações e novos objetos, uma reação que explicamos a nós mesmos atribuindo-a com muita facilidade à sua fraqueza e insciência. Então atribuímos à criança uma forte propensão à angústia realista e consideraríamos inteiramente adequado se tal ansiedade fosse uma herança congênita. A criança estaria, assim, apenas repetindo o comportamento do homem primordial e dos primitivos de nossos dias, aqueles que, em razão de sua ignorância e desamparo, temem tudo que é novo e muito do que é familiar, que hoje não nos inspira medo nenhum. Essa explicação atenderia também plenamente à nossa expectativa, caso as fobias infantis fossem ainda, ao menos em parte, as mesmas que podemos atribuir aos primórdios do desenvolvimento humano. Mas, por outro lado, não podemos ignorar que nem todas as crianças são angustiadas na mesma medida, e que aquelas que mostram particular temor frente a todos os objetos e situações possíveis são precisamente as que se revelam neuróticas mais tarde. Portanto, a disposição para a neurose é também denunciada por uma clara tendência à angústia realista. A ansiedade aparece como o elemento primário, e chegamos à conclusão de que a criança e, mais tarde, o adolescente se angustia ante a intensidade de sua libido porque, justamente, tudo lhe provoca angústia. Com isso, estaria refutada a hipótese do surgimento da angústia a partir da libido, e, pesquisando-se as condições para a angústia realista, chegar-se-ia coerentemente à concepção de que a consciência da própria debilidade e desamparo da própria inferioridade, na terminologia de Adler, é a causa última da neurose, se essa consciência puder se prolongar da infância à idade madura. Isso soa tão simples e sedutor que merece nossa atenção. É certo que implicaria um deslocamento do enigma do estado neurótico. A continuidade do sentimento de inferioridade e, assim, da condição para a angústia e para a formação do sintoma parece tão garantida que o que pede uma explicação é, antes, aquilo que entendemos como saúde, quando uma condição saudável vem excepcionalmente a se verificar. O que, porém, uma observação cuidadosa da ansiedade das crianças leva a perceber. A criança pequena se angustia, acima de tudo, diante de pessoas estranhas. Situações só se tornam importantes na medida em que envolvem pessoas, e, quanto aos objetos, apenas mais tarde eles são levados em consideração.
Mas a criança se angustia diante de estranhos não porque lhes atribua más intenções e compare sua própria debilidade à força deles, ou seja, não porque reconheça neles perigos para sua existência, segurança ou ausência de dor. Uma criança tão desconfiada, apavorada com o instinto de agressão que domina o mundo, não passa de uma construção teórica malograda. Na verdade, a criança se assusta diante de uma figura estranha porque espera ver a pessoa conhecida e amada, no fundo, a mãe. É sua decepção e seu anseio que se transformam em angústia, ou seja, em libido que se tornou inutilizável, que nesse momento não pode ser mantida em suspenso e é descarregada como angústia. Dificilmente será casual que nessa situação modelar da angústia infantil se repita a condição para o primeiro estado de angústia, que se verifica no ato do nascimento, a separação da criança de sua mãe. As primeiras fóbias ligadas à situação, nas crianças, são as do escuro e da solidão. A primeira muitas vezes se prolonga por toda a vida. Comum a ambas é a ausência daquela que cuida e ama, isto é, a mãe. Certa feita, ouvi uma criança, angustiada com a escuridão, gritar para o quarto ao lado: "Tia, fale comigo, estou com medo." "Mas de que adianta eu falar, se você não pode me ver?" E a criança respondeu: "Quando alguém fala, fica mais claro." O anseio na escuridão se torna angústia ante a escuridão. Longe de a angústia neurótica ser apenas secundária ou um caso especial da angústia realista, o que vemos na criança pequena é, antes, que algo que se comporta como angústia realista partilha com a angústia neurótica o traço essencial do surgimento a partir de libido não empregada. Da verdadeira angústia realista, a criança parece trazer consigo muito pouco. Ante todas as situações que, mais tarde, podem se transformar em condição para fobias altura, pontes estreitas sobre a água, viagem de trem ou de navio, ela não demonstra angústia, e tanto menos quanto mais insciente for. Seria muito desejável que ela tivesse herdado mais desses instintos protetores da vida, isso facilitaria muito a tarefa de vigiá-la, que deve impedir que a criança se exponha a um perigo atrás do outro. Na realidade, porém, inicialmente a criança superestima suas forças e age sem medo, porque desconhece os perigos. Vai correr à beira d'água, subir no parapeito da janela, brincar com objetos cortantes e com fogo em suma, fará tudo aquilo que pode machucá-la e causar preocupação a seus responsáveis. Quando nela desperta por fim a angústia realista, esta é obra unicamente da educação, uma vez que não se pode permitir à criança que faça por si própria as descobertas instrutivas. Se há, pois, crianças que se adiantam a essa educação para o medo e que encontram elas mesmas perigos de que ninguém lhes advertiu, isso é explicado pelo fato que têm maior necessidade libidinal em sua constituição ou que muito cedo foram mimadas com satisfação libidinal. Não há de surpreender se entre elas encontrarmos também os futuros neuróticos, como sabemos. O que mais facilita o surgimento de uma neurose é a incapacidade de tolerar um considerável represamento da libido por um longo período de tempo. Os senhores notam que assim fazemos justiça também ao fator constitucional, cujos direitos jamais pretendemos contestar. Apenas nos acautelamos para quando alguém negligencia os demais requisitos em favor desse e introduz o fator constitucional também onde, segundo os resultados somados da observação e da análise,
ele não pertence ou deveria estar em último lugar. Façamos agora um resumo de nossas observações acerca da ansiedade nas crianças. A angústia infantil pouco tem a ver com a angústia realista, mas possui íntimo parentesco com a angústia neurótica dos adultos. Como esta, nasce da libido não empregada e substitui o objeto amoroso faltante por um objeto exterior ou uma situação. Os senhores gostarão de ouvir que a análise das fóbias já não tem muita coisa nova a nos ensinar. Nelas se dá o mesmo que na angústia infantil, a libido não empregada é constantemente convertida em uma aparente angústia realista, e um minúsculo perigo exterior é introduzido para representar as demandas da libido. Essa coincidência nada tem de estranho, uma vez que as fóbias infantis constituem não apenas o modelo para as altírias, que incluímos nas histerias de angústia, como também seus pré-requisito e prelúdio diretos. Toda fobia histérica remonta a uma angústia infantil e dá continuidade a ela, ainda que seu conteúdo seja diferente e precisemos, portanto, dar-lhe outro nome. A diferença entre essas duas afecções está no mecanismo. No adulto, já não basta para a transformação da libido em angústia que a primeira, sob a forma de anseio, tenha se tornado momentaneamente inutilizável. O adulto aprendeu há muito tempo a manter em suspenso essa libido ou a empregá-la de outra forma. Quando, todavia, a libido está ligada a um impulso psíquico que sofreu repressão, aí tornam a se estabelecer condições semelhantes às da criança, que ainda não possui separação entre consciente e inconsciente, e, por meio da regressão à fobia infantil, abre-se a passagem, por assim dizer, através da qual a transformação da libido em angústia pode se realizar com facilidade. Como se lembram os senhores, já tratamos bastante da repressão, mas, ao fazê-lo, sempre seguimos apenas o destino da ideia a ser reprimida, evidentemente porque ele era mais fácil de reconhecer e apresentar. Deixamos sempre de lado, porém, o que se passa com o afeto vinculado à ideia reprimida, e só agora descobrimos que o destino imediato desse afeto é ser transformado em angústia, qualquer que seja a qualidade que ele mostre em sua evolução normal. Essa transformação do afeto, contudo, é de longe a parte mais importante do processo repressivo. Não é tão fácil abordá-la, porque não podemos afirmar a existência de afetos inconscientes da mesma forma como a de ideias inconscientes. Uma ideia permanece a mesma, exceto pela diferença de ser consciente e inconsciente, somos capazes de indicar o que corresponde a uma ideia inconsciente. Mas um afeto é um processo de descarga, algo a ser avaliado muito diferentemente de uma ideia. O que lhe corresponde no inconsciente não podemos dizer sem uma reflexão e uma clarificação mais profundas de nossas premissas acerca dos processos psíquicos, coisa que não podemos fazer aqui. Mas enfatizemos a impressão que agora adquirimos, a de que o desenvolvimento da angústia está intimamente ligado ao sistema do inconsciente. Eu disse que a transformação em angústia, ou melhor, a descarga sob a forma de angústia é o destino imediato da libido sujeita à repressão. Devo acrescentar que não é seu destino único ou definitivo. Nas neuroses atuam processos que buscam vincular esse desenvolvimento da angústia e que, por caminhos diversos, de fato conseguem fazê-lo. Nas fobias, por exemplo, é possível diferenciar claramente duas fases do processo neurótico.
A primeira cuida da repressão e da conversão da libido em angústia, que é vinculada a um perigo exterior. A segunda consiste na construção de todas as precauções e garantias para evitar um contato com esse perigo, tratado como exterioridade. A repressão corresponde a uma tentativa de fuga do eu ante a libido percebida como perigo. A fobia pode ser comparada a um entrincheiramento contra o perigo exterior que agora a libido temida representa. A fraqueza do sistema de defesa da fobia reside, naturalmente, no fato de essa fortaleza, tão reforçada contra o que vem de fora, permanecer vulnerável a um ataque de dentro. A projeção para fora do perigo da libido nunca é bem-sucedida. Por isso, as outras neuroses se valem de outros sistemas de defesa contra a possibilidade do desenvolvimento da angústia. Essa é uma parte muito interessante da psicologia das neuroses, mas infelizmente nos levaria longe demais, e pressupõe um conhecimento especializado mais profundo. Quero acrescentar apenas mais uma coisa. Já lhes falei do contrainvestimento que o eu emprega na repressão e que tem de sustentar continuamente, a fim de que ela perdure. Cabe a esse contrainvestimento a tarefa de levar adiante as várias formas de defesa contra o desenvolvimento da angústia após a repressão. Voltemos às fobias. Posso dizer que os senhores compreendem como é insuficiente querer explicar apenas seu conteúdo, sem se interessar por mais nada a não ser como ocorre que esse ou aquele objeto, ou uma situação qualquer, transforme-se em objeto de fobia. O conteúdo de uma fobia tem, para ela, mais ou menos o mesmo significado que a fachada manifesta tem para o sonho. Com as necessárias reservas, pode-se admitir que entre os conteúdos das fobias há alguns que, por herança filogenética, são apropriados para objetos de angústia, como salienta Stanley Hall. E está de acordo com isso o fato de que muitas dessas coisas angustiantes só podem estabelecer sua vinculação com o perigo por uma relação simbólica. Convencemo-nos, assim, de que o problema da angústia ocupa nas questões da psicologia das neuroses uma posição que poderíamos chamar de central. Obtivemos uma forte impressão de como o desenvolvimento da angústia se acha ligado aos destinos da libido e ao sistema do inconsciente. Um único ponto percebemos como desvinculado, como uma lacuna em nossa concepção, o fato, dificilmente contestável, de que a angústia realista deve ser vista como manifestação dos instintos de autoconservação do eu.